Olá pessoal, bem-vindos a mais um Coffee Express e hoje a gente vai conversar sobre o que você precisa saber rapidão sobre capnografia. Então a gente viu que a capnografia é aquele método gráfico que vai buscar avaliar a quantidade de CO2 expirado ao final da minha exalação. Valores normais vão ficar geralmente entre 35 e 45 milímetros de mercúrio e a curva ela vai ter 4 partes, no qual a gente tem a nossa base, a minha expiração, o meu platô de expiração, e no final desse platô eu vou ter a medida do meu EtCO2 com o meu paciente depois voltando para a minha inspiração. Utilizado principalmente, pessoal, o que é importante a gente saber? Intubação, certo? Que ela vai confirmar a intubação para mim, ela vai me dar principalmente a capnografia em formato de onda, ok? Ela vai mostrar para mim que esse paciente está bem intubado e que a curva está legal, aquela curva em formato quadrado. Lembra que se meu paciente tiver uma intubação esofágica, eu vou ter aquela curva com a morfologia toda esquisita e essa curva no final, o meu EtCO2 só diminuindo, certo? Lembrar que eu tenho a capnografia colorimétrica também, que eu tenho aquela alteração de cor do papel, do amarelo para o roxo, certo? Que eu posso utilizar também, mas não é tão adequado igual ao meu formato de onda. Lembra sempre que intubação seletiva vai gerar uma curva basicamente normal. E quando eu estou utilizando um paciente, às vezes eu intubei certinho, mas verifiquem se o dispositivo está corretamente conectado, se ele está conectado na máquina de maneira adequada e configurado, se não existe nenhum kinking no seu tubo, porque isso pode alterar e pode te dar uma leitura errada, uma leitura equivocada, tá bom? Assim como uma intubação supraglótica vai te dar uma leitura semi-normal, tá? Lembra que, além da intubação, eu tenho o que mais importante? PCR, certo? Para PCR é essencial e para RCP. Lembra que eu estou massageando meu paciente, American Heart Pad, de 10 a 20 milímetros a capnografia, que estão dizendo que são compressões adequadas. Se eu não tiver isso, eu preciso melhorar. Se estiver acima de 20, excelente. Se eu tiver com uma massagem com um capnógrafo abaixo de 10, horrível. Eu preciso melhorar as minhas compressões, tá bom? Mas também posso utilizar isso como fator prognóstico. Se depois de 20 minutos de RCP o paciente está com essa EtCO2 menor que 10, puxa, mau prognóstico, pouca chance de sobrevida. Entre 10 e 20, acima de 20, a gente não tem muito ali, não existe esse prognóstico tão importante. Lembra que se meu paciente ele aumentar, né, de maneira súbita, né, a sua capnografia para 35, 45, significa que eu tenho aí um retorno à circulação espontânea. Perfeito? Também posso utilizar, né, lembrar que pacientes com pulmão saudável, eu posso utilizar uma base ali de espaço morto. O meu PCO2 normalmente é de 2 a 5 milímetros de mercúrio maior que o meu EtCO2, ok? Então é uma medida mais ou menos do meu volume minuto, eu consigo perceber com a minha capnografia. Lembrando, em pacientes com pulmões normais. Por fim, posso ali estimar uma fluido-responsividade com, né, a capnografia se eu tiver um aumento de 5% da minha, depois de uma manobra como passive leg raising, eu tenho um aumento de 5% ali no meu EtCO2. Para a gente finalizar, lembrem das curvas principais de capnografia. A curva normal, a curva em barbatana de tubarão, que significa uma curva obstrutiva, principalmente em pacientes com broncoespasmo, hipoventilação, no qual eu vou ter uma curva normal, mas com valores maiores, hiperventilação, que eu vou ter uma curva também com um formato parecido, só que EtCO2 menores, reinalação de CO2, no qual eu vou ter curvas que vão aumentando, né? Eles nunca vão voltando para o zero, eu sempre vou partindo de um valor mais alto da minha linha inspiratória. A minha linha de cleft de bloqueio neuromuscular, no qual a gente tem uma fendinha de bloqueio neuromuscular, que isso significa que eu preciso aumentar a quantidade de bloqueador neuromuscular no meu paciente, e as curvas de PCR, que a gente já falou, uma curva que eu vou ter, ela não vai ter uma morfologia legal e valores menores. O RCE, o retorno à circulação espontânea, com esse aumento súbito da minha capnografia, e a de intubação esofágica, que de novo vai ser, né, uma intubação que eu não vou ter um formato de curva legal e que no final a quantidade de meu CO2 ele vai diminuindo até ele chegar a zero. Tá bom, pessoal? Era isso que vocês precisavam saber, principalmente capnografia. Bons estudos e até a próxima.